Olá, boa noite. No decorrer dos dias, eu venho apresentando cada capítulo de uma forma assim não muito explicada, sem com poucos comentários, mas depois, a partir quando for concluído os 40 dias, eu vou fazer uma explicação mais detalhada de cada capítulo, os, os benefícios que cada um tem feito para nós. Quando chegar no 29º dia, vamos fazer um vídeo bem especial para que possa ser bem entendido com clareza tudo que está para acontecer para o futuro. Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia mostra aos homens na terra e particularmente aos encarregados da luz e da verdade como e quando se levantou a terceira revolta. A terceira revolta foi quando começou o preparativo para o Concílio Vaticano II, do poder das trevas contra o poder da luz, e maldade da calúnia contra o testemunho da verdade na terra. Jesus Cristo disse: este é o século do último combate das trevas contra a luz, da calúnia contra a verdade e do crime contra a justiça. Neste século será descoberto tudo que está oculto, será dado tudo quanto for prometido e cobradas todas as dívidas. E neste século que amanhece o dia da luz e da paz, e Jesus Cristo mostra aos homens na terra a perfeição e o valor da obra de Deus completa. Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia mostra neste século a maldade do inferno descoberta na terra e abre as portas do paraíso, mostrando na terra a luz e a verdade aos homens, para que vejam bem claro e não queiram, por maldade ou por soberba, ficarem nas trevas da noite eterna, na guerra do ódio e na confusão da calúnia. E neste século que Deus castiga severa e eternamente a Satanás e a grande família da serpente, que nunca mais ele terá direito de perturbar nem de enganar os homens na terra. E como Deus quer castigar ao rei da maldade e da soberba e a grande família da serpente, os herdeiros do ódio e da soberba, por esta razão é que o Redentor dos homens, Jesus Cristo, o Rei do céu e da terra, mostra bem claro aos homens na terra o inferno e o paraíso. E vem chamar ainda com caridade e misericórdia a humanidade cega e criminosa, a luz e a penitência, e avisar a humanidade que se fecharem os olhos à luz e ficarem nas trevas, surdo à voz da verdade, e seguirem o caminho da mentira, em breve serão chamados pelo brado da justiça que acorda a todos que estiverem dormindo. E neste dia não fala a caridade nem a misericórdia, fala só a justiça. Não haverá cego que não vejam, nem surdo que não ouça. Misericórdia, Senhor. Jesus Cristo, preso na Sagrada Eucaristia por amor dos homens na terra, chama pela voz da caridade e do amor os pecadores ao perdão e à penitência, porque já está próximo da terra o dia da justiça, e ninguém confie nem espere a misericórdia de Deus nesse dia, porque o dia é hoje,
amanhã talvez não seja mais tempo. Jesus Cristo, como prova do seu amor, proclama estas verdades sobre a terra antes do testemunho e da realidade deste dia e diz: vejam bem claro as altas autoridades na terra, que o poder das trevas, esta autoridade que manda o poder do crime contra o poder da justiça e engana na terra os homens, será confundida eternamente neste século. Esta autoridade da maldade que não teme nem respeita a nenhuma autoridade humana, que não tive em punho as armas do Rei do céu e da terra, com as quais venceu todo o inferno reunido e zomba de Satanás. Jesus Cristo diz: se aquele rei que Satanás enganou e fez dar direito ao crime no trono da justiça, tivesse nessa ocasião feito como Jesus Cristo ordena e ensina a todos os homens, que falassem primeiro com Deus e depois falasse com os homens, certamente não teria sido enganado e deportado do trono da justiça pelo poder do crime. Jesus Cristo diz: se aquela soberana autoridade na terra, que abriu as portas do trono da verdade e deixou os ladrões roubarem a chave e o deixarem com as portas abertas, no perigo da grande tempestade que tentou apagar a luz, e os ladrões procuraram roubar a verdade com a cilada da calúnia e quiseram fazer reinar no trono da luz e da verdade a perturbação da luz e a confusão da verdade. Se esta soberana autoridade de Deus tivesse seguido o caminho real como Jesus Cristo lhe ordenou, recomendado que não saísse, que não falasse aos homens sem que primeiro falasse com Deus na Sagrada Eucaristia e não desse decisão sem que primeiro visse a luz e ouvisse a verdade, como Deus lhe prometeu no tribunal divino, onde o poder das trevas e a maldade da calúnia não podia perturbar e nem enganar, e que nem todas as dúvidas do seu governo ali encontraria a luz e a verdade para nunca errar o seu caminho real. Se esta autoridade assim tivesse feito, os ladrões não lhe tinham roubado as chaves e o trono da luz e da verdade estaria fechado, sem haver a confusão das trevas contra a luz e da calúnia contra a verdade. E o inimigo, isolado no campo das trevas, não podia perturbar a luz e a paz na Igreja de Jesus Cristo na terra. Jesus Cristo diz: como falou com os homens antes de falar com Deus, e deu um passo sozinho, confiado no poder que tinha sua autoridade na terra, levado pelo bom desejo e poder das trevas, perturbou a luz e o poder da calúnia fez a confusão na verdade e não destruiu a luz e a verdade na Igreja de Jesus Cristo, porque os decretos de Deus não serão nunca confundidos e nem destruídos por nenhum dos poderes que se tem levantado contra Jesus Cristo, o Rei do céu e da terra, que ficou no trono da luz e da verdade, oculto, porém real, conservando o testemunho da sua palavra até o fim dos combates. Jesus Cristo disse: sabendo que todo homem pode errar e ser vencido, deixei o sentinela da luz e da verdade avisado e prevenido que não desse um só passo sozinho. Jesus Cristo, vendo e sabendo o presente e o futuro, disse:
ao sentinela da luz e da verdade. O poder das trevas não prevalece contra mim, contra a minha igreja, porque eu estarei com ela até a consumação da minha verdade sobre a terra. Por isso que ninguém se engane que Jesus Cristo está realmente presente na sua igreja, e todos aqueles que estão firmes nesta fé não perecerá. Jesus Cristo diz: vejam bem claro na terra os encarregados da luz e da verdade, se este passo dado pela autoridade de Deus foi ou não sozinho sem Deus, e vejam bem que Deus não pode obedecer e nem seguir os erros dos encarregados da luz e da verdade na terra. Porque Deus é a soberana autoridade de todas as autoridades e a sabedoria infinita que não erra e nem se engana. Todo homem é fraco, pode ser vencido ou enganado. Só Deus é fortaleza que nunca será vencido por este príncipe. Por este princípio e razão, todas as autoridades da terra e todos os homens estão obrigados a reconhecerem e obedecerem a Deus como soberana autoridade que não erra. Jesus Cristo, vejam bem claro na terra os encarregados da luz e verdade, para não interpretarem ao contrário da verdade. Esta promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, dizendo: tudo que vos ligares na terra será ligado no céu. Pois é, a igreja de Jesus Cristo está ligada na terra e no céu, e ninguém tira. Não pode ser o maior rei deste mundo. Não foi dando poder absoluto para tudo o que quisessem fazer, e sim dando poder e a liberdade de distribuírem todos os frutos da redenção a todos e por toda parte, porém sendo dentro deste círculo da redenção, sem sair um só passo fora deste círculo. Jesus Cristo diz: os encarregados da luz e da verdade não sigam por outro caminho, confiando e esperando que o Divino Mestre os acompanhe por qualquer caminho, porque o que assim fizer, nesta confiança sem fé, irá só sem Deus. Jesus Cristo diz: vejam bem claro os encarregados da luz e da verdade na terra. Abram os olhos e a consciência e digam a verdade. Este segundo tribunal criado na terra, na Igreja de Jesus Cristo, no qual se tem dado sentença contra Deus e suas verdades, digam sem procurarem desvio a soberana autoridade de Deus, quando fez este aumento na Igreja de Deus, fez só ou fez unido com Jesus Cristo? Não podeis ficar calado e nem dizer ao contrário. Sois obrigado a dizeres a verdade diante da verdade, fazer só e só faz só e só sem Jesus, porque o Deus que proibiu nos seus mandamentos tirar a vida do próximo, não mandaria depois da sentença de morte contra o próximo, porque se assim fizesse, era cair em contradição, e Deus não cai em contradição e nem reforma a sua doutrina, porque a fez com sabedoria infinita e justiça reta. O Deus que ordenou nos seus mandamentos que os homens amassem a Deus e ao próximo como a si mesmo,
não podia ordenar depois aos homens que se destruíssem uns aos outros. O Deus que disse, não quero a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Não podia mandar dar morte a este ou aquele porque pecou. E se assim fizesse, ia de encontro à sua própria doutrina, porque mandava remediar o crime com o mesmo crime. Se destruir o homem porque peca, fosse providência tomada por Deus, então Deus teria destruído Adão, criado outro Adão. Jesus Cristo diz, vejam bem claro as altas autoridades da terra, que Deus não reforma os mistérios divinos e as verdades de sua doutrina, porque os fez com sabedoria e justiça reta, sem erros. Como autoridade soberana, Deus só dá a liberdade de tirar a vida quando o lobo feroz tenta devorar a vida do cordeiro. Neste caso, se há de morrer o cordeiro, morra o lobo. Jesus Cristo diz aos encarregados da luz e da verdade na terra, abram bem os olhos e vejam no fundo da consciência que Jesus Cristo não cai em contradição e nem faz confusão. Se algum de vós teve a infelicidade de seguir o caminho diferente do caminho que Jesus Cristo abriu e lhe ensinou, que volte sem demora e siga o caminho que o Divino Mestre ensina, e não se apartando dele também não perecerá, não perderá a paz até que chegue ao paraíso. Ai de muitos sacerdotes que vivem com Cristo e separados de Cristo. Jesus Cristo diz aos encarregados da luz e da verdade na terra, desperte e recebam as chaves que lhe roubaram. Fechem as portas de novo contra o inimigo e ladrões que voltam ainda. Jesus Cristo avisa aos homens, Jesus Cristo avisa aos guardas da luz e da verdade que não muda de figura e nem de caminho, e abram bem os olhos e a consciência para não se enganarem na segunda vinda do Messias, quando se enganarem como se enganaram os primeiros sacerdotes que guardavam a luz e a verdade, e quando chegou a luz e a verdade, eles não conheceram e recusaram e ficaram esperando que viesse a luz e a verdade em figura diferente e em caminhos que não eram conhecidos. E assim ficaram nas trevas sem luz e na confusão. A maldade da calúnia, sem fechar a verdade, sem achar a verdade. Se Jesus Cristo tivesse vindo em figura diferente e por outro caminho, fora daquele anunciado nas profecias, então não era filho de Deus e que tinha feito a confusão. Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas verdades e nas suas promessas. Pois bem, este capítulo de hoje foi direcionado exatamente àqueles sacerdotes que, na caminhada do seu sacerdócio, viram que estava o erro dentro da sua doutrina, saíram dele e agora estão discutindo quem é verdadeiro e quem é falso. Porque Jesus Cristo não tem duas verdades, só uma. É preciso que aqueles que realmente entenderam que a Igreja no Concílio Vaticano II errou, é preciso que os encarregados da Igreja
reconheça do erro e una em Cristo, recebendo a chave da verdade de novo, para receberem os penitentes que ainda não entendem o que aconteceu nesses 60 anos. Por isso, a todos aqueles que estão acusando um ou outro de estar errado ou outro não, precisamos rever. Eu sou leigo, eu estou seguindo a razão e aquilo que Jesus Cristo tem me ensinado, e hoje eu era para ser ensinado, e hoje eu estou ensinando aos sacerdotes que deveriam me ensinar, mas assim como Jesus na primeira vinda foi reconhecido por João Batista, ele também está ensinando hoje aos sacerdotes por um caminho que eles nem esperavam, mas assim se tocou para mim. Eu tive a oportunidade de falar hoje, para que, se amanhã eu não estiver mais aqui na terra, a minha consciência fique tranquila, que eu fui o porta-voz desta verdade. Tenham todos uma feliz noite, fique com Deus, e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.